Sou tentante já tem um tempinho, mas eu não sei se eu tô ovulando ou não. Tem como saber se eu realmente ovulei? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje eu quero bater um papinho com você sobre ovulação. Dá pra saber se tá ovulando, se não tá ovulando? Na verdade, eu tenho dicas, sintomas de ovulação, mas assim, a comprovação, master, blaster, que você realmente está ovulando, aí são através de exames que seu ginecologista pode solicitar para você, inclusive com algumas ultrassons seriadas, para ter certeza mesmo que está acontecendo uma ovulação. Mas se você sabe que os seus exames estão tudo certinho, tá tudo normal, tem algumas coisas, umas dicas, pulinhos do gato, para você saber se você está ovulando ou não. Antes de qualquer coisa, tá inscrito aqui no canal? Não se inscreveu ainda? Desce a tela aqui, desse lado, desce a tela, se inscreve e não esquece de deixar um curtir pra mim, eu amo curtir, vai! E vamos lá! A primeira dica, que acho que é fundamental para qualquer processo que você vai fazer sobre a sua ovulação, sobre tentar engravidar, ou qualquer tipo de método que você queira utilizar, é conheça o seu ciclo menstrual. Como que você vai fazer isso? No dia que descer sua menstruação, não tô falando de borrinha, tô falando de fluxo mesmo. Anota no caderninho, anota no calendário. Dia que descer uma menstruação. Anotou? Aí você vai anotar a outra vez que descer sua menstruação de novo. E a outra vez, e a outra vez. Se você tiver 3 datas, você já vai ter uma ideia do seu ciclo. Se ele se repete a cada 28 dias, a cada 29, 30, 32, então você está repetindo. Você tem um ciclo regular de X dias, que é esse intervalo, né, do primeiro dia da sua menstruação até o último dia antes da sua menstruação. Contou esses dias? É o tempo que você tem do seu ciclo menstrual. Depois que você souber qual que é o seu ciclo, existe uma regrinha que fala, pega lá o meio do ciclo é quando ovula. Na verdade não é bem assim, você tem que voltar 14 dias do último dia da sua menstruação. Você volta 14 dias, vai dar ali. Então se você tem um ciclo de 28, vai ser no 14º dia. Tem um ciclo de 29, 15º dia. Tem um ciclo de 30 dias, vai ser no 16º dia e assim por diante. Esse é o dia da sua ovulação. Quando você ovula, o seu óvulo fica disponível para ser fecundado de 12 a 24 horas. Então você vai falar assim, Mônica, peraí, eu vou ovular agora dia 10, então minha relação tem que ser dia 10, se for dia 11 já era? Calma que a gente não é aquele relógio perfeito, não. O que acontece realmente é que assim, nosso corpo pode, às vezes, uma descarga de estresse, uma ansiedade, adiantar, é mais raro, mas tem mais, atrasar essa ovulação. É por isso que o nosso período fértil, ele contempla um tempinho a mais. Quando você pega uma tabelinha, você vê que o período fértil é de 5 a 7 dias. A gente considera mais 5, que seria 3 dias antes da sua ovulação e 2 dias depois. Se atrasar um pouquinho a ovulação, tá jóia ainda é período fértil. O espermatozoide sabidão sobrevive alguns dias dentro do corpo da mulher. Mais ou menos de 3 a 5 dias, essa seria a média. Ou seja, se você tiver relação 2 dias antes da ovulação, que por sinal é o dia D, é o dia com a maior chance de engravidar 2 dias antes da ovulação. Anota essa dica aí. Se você tiver relação 2 dias antes, vai ter espermatozoide dentro do teu corpo. A fecundação acontece nas trompas de Falópio. Então a gente tem o útero aqui e sai 2 hastes, uma para cada lado. A gente chama de trompas, né? E o ovário fica no extremo dessas trompas. Cada mês você vai ovular de um lado. Isso, o óvulo, assim que ele sai, o óvulo não consegue se locomover. Nessas trompas tem cíliozinhos que arrastam só um pouquinho o óvulo, mas o espermatozoide tem que chegar até lá para fecundar. E esse percurso que ele vai fazer, ele vai conseguir, na verdade, com o seu muco, né, cervical, que vai estar com tipo clara de ovo, que é uma das dicas que eu já vou dar, vai ajudar ele a chegar até lá para acontecer essa fecundação. Então, o que é importante você saber? Anotou seu ciclo? Consegue saber o dia da sua ovulação, que é o dia mais aproximado, pelo menos? Legal. Pega esse dia, já soma ele 3 dias antes da ovulação, 2 dias depois. Esse é o seu período fértil. É nesse período que você tem que reparar ainda mais no que está acontecendo com o teu corpo. Então, sabe o seu ciclo, sabe mais ou menos quando acontece a ovulação? A gente vai para agora começar a entender quais sintomas que acontecem nesse período. Como o seu corpo está se preparando para ovular, a gente tem um aumento de um hormônio que a gente chama de LH, que aumenta a libido.
Então a gente fica mais propensa, a gente quer mais dar uma namoradinha e a gente involuntariamente começa a se cuidar mais também. Então a gente começa a cuidar mais da pele, da roupa que veste, da forma com que você se comporta, você fica com uma postura mais sensual. Isso é tudo sem que você perceba, você faz isso naturalmente nesse período. Além disso, o seu corpo ainda preparando ali para receber esses espermatozoides, ele muda o tipo de muco cervical que você vai ter. Depois da menstruação, ele está evoluindo para um muco que vai ficando cada vez mais transparente e pegajoso. Se você fizer assim com o dedo, você vê que ele vai esticar. Ele parece uma clara de ovo, a gente chama até de muco clara de ovo, né, popularmente, exatamente por esse aspecto de muco de clara de ovo. Você vai notar ele quando? Algumas mulheres notam quando faz xixi, passa lá o papel higiênico, já sai uma gosmona assim. É esse muco clara de ovo. Aí você fala, Mônica, mas eu nunca notei, não sou fértil. Calma, tem algumas mulheres que têm mais muco, outras têm menos muco, algumas você precisa tocar ali na vagina para ver se esse muco está lá ou não. E se você estiver desidratada, menos muco terá, porque a maior parte dele é água. Então é muito importante durante o seu período fértil, não durante o período fértil, a vida inteira, mas não esquece também no seu período fértil de se hidratar bastante. Então essa mudança para muco de clara de ovo é um grande indício de que você está ovulando. E aí nesse período você começou a sentir uma dorzinha, que a gente chama de dor do meio do ciclo. Ela é mais focalizada ou do lado direito ou do lado esquerdo. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, já tem acho que 2 semanas, vou deixar aqui no card para ajudar você a identificar. Quando você tem essa dorzinha, é o ovário que está tentando ali, né, o folículo está jogando o óvulo, ele rompe, e esse rompimento pode doer. Chama-se dor do meio, nem todo mundo tem. Eu tinha fisgadinhas, e tem gente que tem dores intensas, assim, fortíssimas durante essa ovulação. Depois, além disso, durante esse rompimento, pode acontecer de romper um vasinho e você ter um escapezinho de sangue. Então, um escapezinho no meio do seu ciclo é um mega blaster advanced de sintoma de que você está ovulando. Não é que você vai ovular, você já está ovulando. Então, se é para namorar, corre, pega na esquina, dá um jeito ali no maridão, dá um jeito no namorado. Você vai precisar aproveitar esse intervalo que você vai ter. Aconteceu a ovulação, lembra, né? O óvulo não fica tanto tempo assim disponível para poder ser fecundado. Tem que investir forte ali. E uma outra coisa também, que já falei sobre isso em vários vídeos, mas é um pouco mais complicado de fazer, é medir a temperatura basal. Quando a gente vai ovular, realmente o nosso corpo sobe um pouquinho a temperatura, de 0,2 a 0,5 graus Celsius. É pouquinho, meio grau no máximo. E como é que você faz para medir essa temperatura? Já que muda, né, a temperatura, você está agitado. Então tem que ser o seguinte, você acordou, antes de você levantar da cama para fazer xixi, você vai pegar o termômetro e medir sua temperatura. Se você costuma usar na boca, é sempre na boca. Coloca na axila, é sempre na axila. Sempre no mesmo lugar, sempre quietinha na cama, sem se mexer. Aí você vai perceber que vai ter, durante um período do seu ciclo, que vai ter vai aumentar. Geralmente é sempre 36, 36,1, de repente é para 36,5. Sinal que a ovulação já está em andamento. Temperatura basal é super confiável, desde que saiba fazer. E o termômetro também tem que ser bem sensível, porque tem alguns que dão uma variadinha, né? Sabe? A gente vai comprar um termômetro, você mede, dá uma temperatura, mede de novo, dá outro. Então você tem que tomar cuidado do termômetro que você vai fazer. Se você consegue fazer essa medida da temperatura basal, é um dado extremamente confiável. Você pode confiar na temperatura basal para saber se você está ovulando ou não. Um outro sintoma também de ovulação são os seios da mulher. Pois é, nossos seios, como a gente lembra que eu falei que a gente fica mais sexy, mais cheia de pompa durante o período fértil, e os nossos seios ficam mais sensíveis também. O mamilo às vezes fica até meio ruinzinho ao toque, não fica mais tão prazeroso tocar o mamilo quando é outros momentos, porque ele fica realmente mais sensível. E os seios ficam mais firmes, mais volumosos, exatamente para poder atrair, né? São os hormônios falando assim, vem cá que eu tô trabalhando para você. Então tem que sim ficar muito, muito atenta. Se você fala, Mônica, muita informação, tô confusa, não entendi nada, o que eu faço da minha vida? Uma outra forma que tem para você descobrir se você tá ovulando ou não são os testes de ovulação de farmácia. São mega confiáveis, existem para vários preços. Quando você compra, vem pacotinho com vários testes, porque você vai ter que fazer todos os dias. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre ele, então nem vou me estender muito, eu vou deixar aqui no card para você o vídeo que eu falo sobre esse teste de ovulação, que também é super, super confiável. Aí você vai falar assim pra mim, tá bom, eu tô prestando atenção em tudo, mas eu sou tentante há 10 meses, ainda não aconteceu nada, o que eu faço? Espero dar um ano. Espera mais 2 meses e aí você vai procurar um especialista em fertilidade humana.
Às vezes pode ter um descompensamento ali hormonal, tá com hormônios de mais ou de menos. Pode ter problema, por exemplo, de tireoide. Se você não está tratando, se está tratando, normalizou, tá tudo bem. Inclusive os remédios para tratamento de tireoide não fazem mal durante a gravidez. E ele também vai investigar outros tipos de hormônios ou casos mesmo de infertilidade que você pode estar passando. Pode estar, e lembrando, infertilidade não é esterilidade. Infertilidade vai ser uma dificuldade para engravidar, mas não quer dizer que você não possa engravidar. Você não é estéril. Com o tratamento adequado, suas chances aumentam muito. Só não faz por conta própria, porque daí a gente sabe que as suas chances, além de diminuírem, traz risco para sua saúde, para sua vida e todos os outros problemas que a gente sabe que a automedicação pode causar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre os sintomas de ovulação. Eu te vejo no próximo vídeo.